Olá, alunos! Estamos aqui para correção da avaliação. Eu dei um prazo aí para vocês entregarem. Estou até estendendo um pouco mais para ver se o pessoal me entrega, faça aí as considerações dessa avaliação. Então vamos lá. Tem aqui a primeira questão, tá? Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Defina-se o prazo de validade de um medicamento como o tempo transcorrido para a decomposição de 10% do princípio ativo presente em sua formulação. Neste gráfico está representada a variação da concentração do princípio ativo. Está falando do princípio ativo lá de cima. De um medicamento em função do tempo, nas temperaturas 1 e 2. Considerando-se essas informações, é correto afirmar. Então, eu tenho algumas afirmações aqui e eu vou conferir se essas afirmações estão corretas ou não com o gráfico. A primeira coisa que a gente tem que observar no gráfico é que ele está dando duas temperaturas. Então, vamos tirar toda a informação possível desse gráfico para quando a gente for lá para as alternativas, fica mais fácil da gente fazer a conclusão. Então, aqui é onde eu estou colocando um ponto, é quando começa o princípio ativo. Ele começa em 5 gramas por litro, é a concentração. Conforme o meu tempo vai passando, o que vai acontecendo com esse princípio ativo? Vai perdendo a eficácia, vai diminuindo a concentração. E ele considera que a eficácia desse remédio, ela acaba totalmente quando eu tenho apenas 10% desse princípio ativo. Então, 10% de 5 vai ser 0,5. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, esse ponto é igual a 0,5. Tá? Quando ele chegar nesse ponto, quer dizer, então, que o meu princípio ativo já não serve mais para fazer o tratamento da doença que eu venho a ter. Né? Aqui ele não fala qual o remédio que é, para qual doença que é, mas enfim. Então, com isso aqui, a gente começa então a ler as alternativas e confrontar aqui com o gráfico. Tá? Letra A. A concentração do princípio ativo na temperatura 1 após 5 anos é de 3 gramas por litro. Né? Vamos ver se essa informação é correta. Então, o 4 está aqui. Aqui eu tenho o número 5. 5 anos. Ele está falando em 5 anos. Tá? Então, eu vou subindo até o gráfico 1 e encontro aqui esse ponto. Que se eu rebater aqui na concentração, está próximo de 4. 3 está aqui embaixo. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Tá ok? Ele quis enganar a gente. Ele quis o quê? Que você fosse até aqui no gráfico 2 e falasse que estava correto. Essa aqui é a alternativa de vestibular. Ele dá essas dicas erradas aqui para vocês errarem. Letra B. A temperatura 2 é menor que a temperatura 1. Se eu olhar aqui, a temperatura 1 está em cima, a temperatura 2 está aqui embaixo. Então, eu tenho duas temperaturas diferentes. Eu não sei qual que é a temperatura. Ele está falando só qual que é maior, qual que é menor. Não importa quantos graus seja. Se a gente for lá naquelas aulas de laboratório que a gente fez antes de entrar na quarentena, a gente fez lá um experimento onde a gente usou água gelada e água quente. E onde a reação química ocorreu mais rapidamente? Né? Na água quente. Então, uma temperatura maior acelera a reação química. Então, qual que está se perdendo mais rapidamente aqui, o princípio ativo? Esse gráfico aqui da temperatura 2 está mais rápido. Está perdendo-se o princípio ativo mais rapidamente. Então, quer dizer que a temperatura 2 aqui é maior que a temperatura 1. Aqui é menor e aqui é maior, tá? Então, tá errado essa afirmação aqui, Temperatura 2, ela é o quê? Ela é maior, não é menor, tá? Vamos lá para C agora. O prazo de validade na temperatura 1 é maior? Então, se eu olhar na temperatura 1, qual que é o prazo de validade? O prazo de validade é quando tá? Esse gráfico aqui, ó, ele chega a 0,5, que nem chegou aqui, ó.
aqui mais ou menos chegou, ó, tá? Então, 0,5. Então, esse gráfico aqui, ó, 22,5. A validade na temperatura 1, 22,5. Já a validade da temperatura 1, 22,5 da temperatura 2. Já na temperatura 1, se eu extrapolar esse gráfico aqui, ó, ele viria mais ou menos aqui assim, ó. Então, até chegar em meio aqui, ia ser mais ou menos ali por volta dos 34 anos, né? Então, ó, o prazo de validade da temperatura 1 é maior? Sim, é bem maior, né? Ele vai cair aqui devagarinho, ó, e vai dar até mais que 34 anos. Então, a letra C está correta. A letra D eu já dei resposta aqui, ó. O prazo de validade na temperatura 2 é de 22 anos? Não, né? É de 22 anos e meio, mais ou menos aqui, ó. Então, está errada essa aqui também. Essa aqui são alternativas, né, que para você errar no vestibular é muito fácil, né? Para você determinar 22 anos e meio aqui e esse 3 aparecendo aqui bem no gráfico 2, coincidindo com a resposta aqui do 1, né? Mas a resposta correta é a letra C, ok? Vamos agora para a segunda questão, ok? Deixa eu abrir aqui, ó, pegar a caneta. Leitura da segunda questão. O gráfico representa a energia em função do caminho da reação para a reação reagente-produto. Então, eu tenho aqui, ó, reagente e aqui eu tenho o produto. Os traços em azul representam a energia de ativação da reação direta. Então, os traços azul representam energia de ativação da reação direta com catalisador. A energia de ativação da reação inversa sem catalisador e a entalpia da reação, respectivamente. São quem, respectivamente? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 traços azuis em azul para a gente fazer essas comparações. Primeiro, ó, aqui no topo, eu tenho a energia da ativação sem catalisador. Essa aqui, ó, é a energia de ativação com o catalisador, ok? O que é a energia de ativação da reação direta? A reação direta é essa daqui, ó. Ela sai do reagente e vai lá para o produto. Então, eu tenho a reação sem o catalisador e aqui embaixo eu tenho a reação com o catalisador. Catalisador, lembre-se, deixa a reação mais rápida. Então, essa aqui então, é a minha reação direta. A minha reação indireta ou inversa é aquela que eu venho do produto para o reagente. Então, eu estou no caminho oposto. Estou vindo do produto para os reagentes. Tudo bem? Então, ó, energia de ativação da reação direta com o catalisador. Então, a energia de ativação da reação direta com o catalisador é esse daqui, ó. Esse gráfico aqui é o 1. Ok? A próxima, energia de ativação da reação inversa sem catalisador. Ó, essa aqui é com catalisador e essa aqui é sem catalisador. Então, ó, é o 4. Tá? Se o gráfico 1, 2, 3 e 4 ele está medindo somente as energias de ativação das duas... os dois caminhos da reação química, então o que sobra é entalpia, né? Ó, essa aqui é a entalpia. Eu estou aqui, ó, eu venho do reagente para o produto. Então aqui eu estou ganhando energia. Quando eu venho daqui para cá, ó, eu estou ganhando energia. Se eu fosse perguntar se é uma reação endotérmica ou exotérmica, vocês iam falar que é endotérmica, né? Porque eu estou precisando ganhar energia para a minha reação acontecer. Então, aqui é o traço 5, né, que é a entalpia da reação. Então, ó,
1, 4 e 5, respectivamente. 1, 4 e 5. Resposta correta é a letra B. Ok? Então, essa aí é a resposta da segunda questão. Agora vamos para a terceira questão. Ok? Fazer a leitura dela. Vamos considerar as seguintes situações para a reação entre duas substâncias, A e B. 1 mol de gás A e 1 mol de gás B são misturados em um recipiente fechado de 500 ml. Num outro recipiente fechado, agora de 250 ml, novamente 1 mol de cada um desses gases são misturados, supondo a mesma temperatura nos dois recipientes. Em qual das duas situações a velocidade de reação será maior? Eu vou tentar aqui fazer dois desenhos, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, eu tenho o frasco A, que ele é de 500. Vou tentar fazer um frasco aqui. E tem o frasco B, que é de 250. Ambos têm o A e o B. 1 mol de cada. 1 mol de A, 1 mol de B, 1 mol de A, 1 mol de B. Tá ok? Então, se a gente for avaliar, a gente pode fazer o quê? Comparar isso aqui, fazer uma analogia com uma sala de aula, né? Todo mundo em pé, numa sala de aula, andando para um lado ou para o outro, né? Com a mesma quantidade de aluno. Qual é a sala que vai ter a maior probabilidade de ter esbarrões, de ter encontrões nessa sala de aula? Numa sala maior ou numa sala menor? Né? Acredito que vocês vão falar que é numa sala menor. Tá? A gente tem mais chance de se encontrar, de ter esbarrões numa sala menor. Okay? Dito isso, vamos ler as afirmações. A velocidade de reação será maior para a situação onde o recipiente tem maior volume, então ele está falando de 500 ml, pois a pressão é superior. Será, pessoal? Eu acho que a pressão superior é num ambiente menor, no menor volume, né? Se nos dois frascos eu tenho a mesma quantidade, 1 mol de cada um, né, A e B, aonde que eu vou ter mais pressão? Aqui dentro, né? Ó, no de 250 ml. Então, essa aqui não está correta. Vou colocar um X aqui de não está correta. A velocidade de reação será maior para a situação onde o recipiente tem menor volume, ou seja, de 250 ml, pois a pressão é superior. Olha só, tudo a ver aqui, hein? Tudo a ver essa resposta B aqui. Ó. A velocidade de ambas as reações será a mesma? Ó, já parei por aqui, não vai ser a mesma, porque aqui no frasco de 250 ml, eu vou ter mais chance de ter choques efetivos. Né? Se eu aumento a probabilidade de ter choques aí, colocando num recipiente menor, aumenta também a probabilidade de haver mais choques efetivos, tá bom? Então, essa aqui está errada. A velocidade de reação será maior na situação onde o recipiente tem menor volume, pois a pressão inferior, olha só, a pressão não é inferior no menor volume, é maior. Então, está errada aqui também. A velocidade de reação será maior na situação onde o recipiente tem maior volume, pois a pressão é inferior. Está errado, né? Se a pressão é inferior o volume é maior, não. Vamos considerar aqui correta a resposta B. B de bola. Ok? Fica aí. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir,
Destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Ok? Então vamos lá para o primeiro. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetido à refrigeração. Este procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Tá? Então, quando eu refrigero um alimento, eu estou mexendo aqui nesse caso, né? Temperatura, ok? 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, eu vou cozinhar uma carne, eu quero que ela cozinhe mais rápido, eu não vou colocar ela inteira, eu vou colocar ela em pedaços menores. Tá? O que eu estou fazendo aí? Eu estou aumentando a minha superfície de contato. Então, ó, superfície de contato. Tá? E na 3, né, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo o açúcar e proteínas lácteas. Nesse caso aqui, a enzima, pessoal, que está sendo produzida aqui, ela vai agir como um catalisador. Ó, catalisador. Então eu tenho as 3 aqui, ó. As 3 informações do que está acontecendo para acelerar ou desacelerar as minhas reações químicas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionada aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, ó, temperatura, superfície de contato, ok. Concentração? Não, aqui tem que ser catalisador. Então, de novo, concentração? Não, aqui no primeiro tem que ser temperatura. Temperatura? Ok. Superfície de contato? Ok. Catalisadores? Ok. Então, a resposta correta é a letra C. E agora, vamos para a 5ª questão. Nesta 5ª questão, a gente vai trabalhar aquela equaçãozinha, né? Que é velocidade média é igual a variação da quantidade dividido pela variação do tempo. Lembrando que aqui eu tenho que colocar em módulo variação da quantidade. Esse aqui meu tá horrível, mas acho que dá para entender. Tá? Variação do tempo. Considere a reação a seguir. Eu tenho essa reação química, ela não importa muito, né? Em um laboratório, a concentração de cloreto de butila foi medida conforme a reação se processava, como apresentado na tabela. Tá? Então, cloreto de butila. Tá? Então, o cloreto de butila, a reação foi acontecendo, ela foi se transformando em um produto conforme, né? Tá vendo que vai diminuindo a quantidade aqui, ó. Tá? Isso aqui provavelmente está errado, viu? Deveria ser 0,03, tá? À medida que a reação se processa, pode-se afirmar que a taxa ou a velocidade da reação, o que acontece? A taxa dessa reação aumenta, não se altera, duplica, diminui, ou NDA, nenhuma das alternativas. Para a gente chegar na resposta, o que a gente faz? Primeiro a gente dá uma analisada nessa tabela. A gente repara que ela está vindo aqui em 50-50, ó. 0, 50, 100, 150, 200. Só que daqui para frente, ó, ela vai em 100, né? 100, 200, né? Aumenta muito rapidamente aqui. Então, a gente dá um tempo aqui. Então, a gente vai dividir esta tabela em duas. A gente vai fazer a velocidade média da parte de cima e a velocidade média da parte de baixo aqui, ok? A gente vai assumir, então, o tempo de 0 a 150. Então,
vou assumir essas concentrações aqui também para fazer minha primeira conta. Então, vou lá. Velocidade é igual, tá, a variação da quantidade, que seria 0,07 menos 0,1, dividido pela variação do tempo, que é de 0 a 150, 150 menos 0 dá 150. Isso é igual ao quê? 0,03, né? Eu não vou fazer negativo, tá? Porque está em módulo, isso aqui a gente não pode esquecer, não existe velocidade negativa, dividido por 150. Isso aqui vai ficar igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Se eu pegar aqui, ó, o segundo, o mol e o litro, vai ficar como? Tá? Mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. Tá? Essa aqui é a minha unidade aqui dessa minha velocidade média. Então, é a minha concentração por tempo. Tá, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa com os intervalos de baixo ali. Né? Nos intervalos de baixo eu vou pegar de 300 até 800. Então, vai vir aqui, ó. Tá? Então, vai ficar como? 0,02 menos 0,05 dividido por 800. Né? Na verdade, aqui a gente tem que fazer a variação, né? Vai ficar 800 menos 300. Pode fazer assim, não tem problema não. Que é igual a 0,03 dividido por 500. Se eu fizer essa continha, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro por segundo menos 1. Tá? Então, a gente tem que olhar aqui, ó, esse 10 a menos 5 e esse 10 a menos 4 aqui, ó. Então, qual que é o número maior? 10 a menos 5 a 10 a menos 4, né? Nesse caso aqui, 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 5. Então, no começo, a minha reação aqui ela está rápida e lá no final ela está mais lenta. Então, ó, a taxa de velocidade média dessa reação, conforme vai passando o tempo, ela diminui. Ok? Assim, a gente termina a correção desta lista de exercícios. Vou pedir a gentileza para vocês. Eu vou postar, vai estar postada essa correção no YouTube. Eu gostaria que vocês fossem lá nos comentários e colocassem lá o seu nome e a sala, a turma que você participa lá no Leonor, para eu saber quem está assistindo esse vídeo, para eu ter um acompanhamento, porque eu vou dar nota de participação também. Então, por favor, né? Tô deixando até no final do vídeo para as pessoas saber para eu saber que as pessoas realmente estão assistindo toda a correção. Do mais, até a próxima aí, pessoal.